Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do Eu Voto, e hoje tenho casa cheia. Olá Bernardo Faro, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Como estão, meus caros? Olá Vasco. Olá, Está tudo bem, volta. está tudo bem. E uníssono, tão lindas. Todos juntos. Vamos avançar. França está a enfrentar uma crise política inédita. Foi aprovada esta quarta-feira uma moção de censura ao governo de Michel Barnier, derrubando-o com uma maioria clara de votos de todos os partidos da esquerda e quase todos à direita. Digo inédita porque esta é a primeira moção de censura a um governo aprovada em França desde 1962. Michel Barnier sai então do cargo com o prémio de primeiro-ministro com o mandato mais curto da Quinta República Francesa, apenas 3 meses. Catarina, começamos por ti. É caso para dizer que França vai adicionar o termo instabilidade ao lema liberdade, igualdade e fraternidade? Olha, boa pergunta. Talvez, infelizmente, talvez. A França e, consequentemente, toda a Europa. Mas, portanto, se calhar faço aqui um enquadramento de como é que chegámos até aqui. Vamos a isso. E temos que começar pelo primeiro desastre, que foi a primeira má decisão de Macron, em junho, depois das europeias, decidiu convocar eleições antecipadas. Isso foi o princípio do desastre e as consequências que estamos a viver hoje resultam diretamente daí. Portanto, ele convoca eleições antecipadas, as eleições deixam França num impasse, como nós já falámos aqui noutros episódios, surgem 3 grandes blocos no Parlamento, que são praticamente incomunicáveis entre si, mas nenhum tem a maioria necessária para formar governo. Portanto, quando Macron tem que decidir quem é que vai ser o seu primeiro-ministro, vai ter que escolher, no fundo, também tacitamente, em qual dos blocos, à esquerda ou à direita, é que ele vai ter que ter um apoio implícito, um apoio tácito. E, portanto, quando ele escolheu Michel Barnier, que é um homem de centro-direita, conservador, ele, no fundo, escolheu apoiar-se tacitamente em Le Pen e no seu bloco. E, portanto, sucede que Barnier estava a tentar fazer o mínimo dos mínimos para controlar as contas francesas que são completamente desastrosas. Ele só estava a tentar reduzir o déficit, mas ele nem ia reduzir muito, mas pronto, são medidas básicas, mas mesmo assim isto para os franceses já é demais. Conhecemos bem o povo francês. Exatamente. E depois, qual é que é o problema? É que temos Barnier fica rodeado por extremistas que abanam mentiras e falsas esperanças aos eleitores e, portanto, acaba por não lhe permitir executar as suas políticas e ele, de facto, cai. Le Pen, após fazer sucessivas exigências que, curiosamente, nunca eram suficientes, e eu já gostava de falar sobre isso, lá tirou o tapete do apoio tácito e, portanto, conseguiu, em conjunto com a esquerda, derrubar o governo ao fim de apenas 3 meses. É ela a grande vencedora? Não, quer dizer, não diria que há nenhum vencedor aqui. Mas Le Pen, o que é que ela quer? Ela quer que Macron se demita. Ela só está a pensar em si mesma, como sempre. Ele já vai dizer que e não, nas não é? eleições presidenciais, sim, e bem, eu espero que ele não se demita. Mas, portanto, eu, como vocês sabem, eu gostava de falar muito aqui sobre o tema francês, mas vou selecionar 2 principais temas que me preocupam. Por um lado, é de facto a alienação total em que os franceses vivem. Eles estão completamente aliados da realidade, querem os seus luxos de sempre sem esforço adicional e as contas de França, por simplesmente, não o permitem. Eles não produzem o suficiente para continuar com estes gastos. É insustentável. E veja-se o que Macron sofreu só para tentar fazer coisas que cá em Portugal seriam básicas, como aumentar a idade da reforma ou o preço dos combustíveis. Eu gostava de ver os franceses a passar por aquilo que os portugueses passaram durante a Troika. Quer dizer, voltávamos ao tempo da guilhotina. E, portanto, aliado a este problema de não querer olhar para a realidade de frente, há aqui depois o outro tema que é o que me preocupa mais, sobretudo porque eu acho que é o que tem maiores consequências a longo prazo, que é o que é que os extremistas que vão mentindo a estes eleitores e permitindo que eles continuem alucinados e alheados da realidade querem. E neste caso, Le Pen. Le Pen, por mais que queira mascarar o seu partido de uma respeitabilidade institucional, à semelhança do caminho que André Ventura tem tentado fazer, aquilo que ela é uma irresponsável política. E também e já agora André Ventura também. Aquilo que Le Pen quer e os seus eleitores, a sua base eleitoral quer, não são soluções. Em última instância, na minha opinião, o que eles querem é anarquia. O caos total e completo. Porque o que estas forças representam... Dividir para reinar. Exatamente. E no caos ainda melhor. Para mim, o que estas forças representam, tanto Le Pen como depois à semelhança dos fenómenos que acontecem em Portugal, neste caso com o Chega, é uma institucionalização num partido do sentimento primário de se eu estou mal, todos têm que estar mal.
e é explorando esse sentimento que se forma uma base partidária de eleitores revoltados, fiéis no voto porque são movidos pelo ódio, e o ódio é o conservador mais eficaz da natureza humana, e portanto é nisto que se traduz as decisões deste partido. Chega um momento de decisão e o que fazem é deitar um governo, neste caso Le Pen deitou um governo abaixo pelo seu próprio interesse, que neste caso é que Macron se demita e que ela depois possa ter um lugar nas eleições presidenciais, mas portanto com um prejuízo incalculável para a França e para toda a Europa. Exato. Ela é capaz de fazer isto, porque ela não é movida por nenhum bem maior, é movida, a sua base eleitoral está no ódio e portanto dá no que dá. E desculpa, já me estudei um bocadinho. Não faz mal. Gonçalo, o que é que vai ser de França? Eu acho que França está no seu habitat natural, não é? Portanto, acho que não vejo aquilo com tanta preocupação, porque acho que isto é o início do fim da União Europeia. Já passo a explicar. Isso não é uma preocupação? Não, de todo. Acho que tem que haver uma reformulação total daquilo que é a União Europeia, porque neste momento já não dá vantagens, nomeadamente a países como Portugal. De todo. Até nas questões dos fundos europeus. Mas já lá vamos. Sim. No caso da realidade francesa, eu não fiquei surpreendido, até porque no caso Le Pen deita o governo abaixo, mas quer dizer, é a esquerda e Le Pen, não é? Portanto é a nova Frente Popular e o Rassemblement Nacional, até porque a moção de censura que é aprovada é da esquerda. Sim. Não mas é de Le Pen, não é? Mas porque iam ser apresentadas na Le Pen agora. Em que sentido? É porque do outro lado Macron também tens... escolheu um primeiro-ministro de centro-direita. Mas continua. Sim. Mas a questão é que, e eu já lá vou à questão do Macron. Porquê que as moções de censura acontecem na realidade francesa? O responsável aqui não é o Michel Barnier, que é uma espécie de Santana Lopes português pelo tempo que lá teve. Sim. O grande responsável aqui é o próprio Emmanuel Macron. E o Emmanuel Macron não vai conseguir colher apoios à esquerda e à direita por questões ideológicas, não é? Mas não vai conseguir colher apoios ao centro por questões estratégicas, porque o Emmanuel Macron é o principal responsável pela destruição dos partidos tradicionais de centro-esquerda e de centro-direita na França. E é curioso que até o próprio centro-direita e o próprio centro-esquerda também não apoiam o próprio Emmanuel Macron por uma simples razão, porque ele é o principal destruidor dessa realidade tradicional. Porque se formos a ver, em que grupo é que o Emmanuel Macron está inserido neste momento? Nos liberais, onde a Iniciativa Liberal está. Era a mesma coisa que o João Coutinho Figueiredo agora chegasse aqui e derrubasse o PS e o PSD em termos comparativos. Ainda bem que dizes isso nas próximas eleições, é melhor as pessoas saberem, nas presidenciais. Porque não nos gostava que isso acontecesse. É melhor que as pessoas percebam que se calhar não é bom ter um candidato daí. Não nos gostava que isso acontecesse. E portanto, era muito difícil para o Macron conseguir fazer este governo de gestão, até porque escolhendo um primeiro-ministro de centro-direita dos republicanos era complicado, porque até a base de apoio do centro-direita era muito diminuta, porque os republicanos na primeira volta tiveram 6%, para passarem à segunda volta precisavam de 12 ou 12,5, coisa assim do género, ou seja, tiveram metade disso, ou nem isso. Portanto, a base de apoio, isto era uma questão inevitável. E depois, até em termos institucionais, para o estrangeiro, isto é muito mau. A França vai ter a inauguração da Catedral de Notre-Dame esta semana, não é? Não sei se é amanhã, não sei. É amanhã, não é? Sim, sábado. E vai ter a inauguração da Catedral de Notre-Dame, um dos principais monumentos do país, onde vão estar presidentes estrangeiros, nomeadamente o presidente eleito dos Estados Unidos. Sem governo. E sem governo. Portanto, o Emmanuel Macron, neste aspecto, está condenado. E ele próprio já estava condenado antes da queda do governo e etc. Ele foi antecipar essa queda com as eleições. Exato. Ou seja, as eleições antecipadas que ele provoca não é propriamente uma questão de ele se tentar salvar, é também de se tentar salvar, mas é de tentar antecipar ou de salvar ou retardar o caos, no caso, porque era inevitável. Agora, concordo com a Catarina quando ela diz que isto é uma estratégia, principalmente de Le Pen, de tentar antecipar as eleições presidenciais de 2027. Por duas razões. Primeiro, porque Macron está na moda baixo, não é? E Marine Le Pen esteve lá quase, não é? Exatamente. A esquerda em França tem um problema comparativamente à direita, que até é o oposto do que acontece aqui em Portugal, que é a esquerda em França tem muito mais divisão do que propriamente a direita. Portanto, há mais volatilidade e alguma agilidade entre os partidos de direita em França do que há à esquerda. Sim. Tanto que o centro-esquerda tem muito problema a negociar com Mélenchon. Portanto, isso é muito interessante de ver. E ao mesmo tempo, a segunda razão é que Macron, quando ganha as eleições em França em 2017, aparece um bocado de nada. Do nada. Sim, um bocado de rampão. Sim. E, portanto, Le Pen sabe que se antecipar as eleições de 2027 para 25, 26, seja o que for, sabe que está a retirar não só tempo à esquerda para arranjar um candidato forte, além de Mélenchon, mas principalmente ao ensemble, ao centro ideológico em França. Portanto, essa é claramente a estratégia de Le Pen. Agora, se eu acho que conseguir, não é? Sim. E posso só acrescentar uma razão, que é dia 31 de março vai sair a decisão judicial
dos crimes pelo qual Le Pen está a ser acusada e, portanto, ela pode vir a ficar impedida judicialmente de se candidatar às presidenciais. Portanto, ela tem todo o interesse. Ela tem todo o interesse em que Macron se demita. Portanto, há aqui estes fatores todos fazem com que a antecipação das eleições sejam vantajosas, principalmente para o Rassemblement National, para o Bardella e para Le Pen. Só um pormenor aqui. Sim. Se olharmos para os grandes, já mais exterior, não tanto a França, mas só aqui para rematar, se olharmos para todos os países na Europa neste momento, dos grandes países europeus, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália, os principais motores das economias europeias, só a Itália é que tem um governo estável neste momento. A Inglaterra está um caos, há uma petição que já teve milhões de pessoas a assinar para o país ir a eleições novamente. Sim. A Alemanha o governo caiu e a França o governo legislativo caiu. E o que é que isso significa, Gonçalo? Significa que é o início do fim da União Europeia. E porquê é que o governo italiano é que é o que é estável? O que é que quiseste passar com essa ideia? Ele não disse nada. Claro, não precisava. Não, de uma razão pragmática, é porque tiveram uma maioria direita e conseguiram negociar e essa agilidade institucional ajudou. E de um ponto de vista prático, a governação também está a ser boa. Estamos a retirar conclusões de dados. Passar aqui para o Bernardo. Olha, ouvir as tuas considerações sobre o Vasco, eu queria pegar exatamente neste último ponto que o Gonçalo aqui estava a introduzir, que é, ok, França está este frangalho que todos nós conseguimos ver. É o estado natural deles. É o estado natural deles, como o Gonçalo está aqui ao lado a dizer. Mas a questão, eu acho que é também de caso, e se calhar porque António Costa tomou posse a semana passada, também nos questionarmos, ok, mas o que é que isto significa, não é? Em termos de o que é que está para vir. Portanto, temos aqui o Gonçalo, muito reacionário, punhamos assim, a dizer que isto é o princípio do fim da União Europeia. Eu acho que este não é o princípio do fim, este é só mais um episódio, porque o princípio já lá está atrás, e se quiserem lá podemos ir. Posso dar aqui uma nota? É que o princípio do fim da União Europeia... Quando é que foi? Eu acho que o princípio do fim da União Europeia começou em 2009 com o Tratado de Lisboa, que é um tratado miserável, nunca devia ter acontecido. Mas só para dar aqui uma nota, eu não sou a favor do fim da União Europeia. Quero é que ela se reformule num retracionismo de excesso supranacional. Ok, ficou aqui. Sim. Ok, pronto. Então tu ias adorar teres cá estado a semana passada com o convidado Paulo Moacho, onde nós falávamos do federalismo. Claro que não. Ok. Este pan-europeísmo, não é? Quase, mas pronto, enfim, uma parafernália também que a esquerda adora abanar. Mas enfim, voltando aqui ao tema, eu acho que esta leitura que agora o Gonçalo estava a trazer, portanto, o Gonçalo e a Catarina trazem esta visão muito das bases, não é? O que é que isto significa na estabilidade política e económica francesa. Mas eu gostava de refletir aqui um bocadinho o que é que isto também significa neste panorama atual económico e internacional em que nós estamos. Numa primeira análise, temos uma Europa que cá está, as principais potências europeias e que foram as líderes nos últimos 10, 15 anos, estão desfeitas. Portanto, estamos com o Reino Unido que num pós-Brexit teima em não conseguir encontrar um rumo e aquilo lá continua uma novela. Temos a Alemanha que desde a Merkel também não consegue encontrar qualquer pingo de estabilidade, está aqui numa crise de identidade, numa reinvenção industrial, numa qualquer coisa que eles não encontram um rumo deles, com um governo que acaba de ir abaixo também em novembro. Temos uma Itália, sim, é verdade, sólida, mas com uma indústria muito, muito parca. E temos aqui agora uma França que neste momento, efetivamente, pronto, deixa aqui muito pouco a desejar. E, portanto, a questão aqui, acho que efetivamente, a questão aqui para mim é um bocadinho maior, que é quem é que então está para liderar o panorama europeu? Pronto, e é aqui que eu, por exemplo, eu adoro termos um António Costa à frente. Eu acho que estão lançados os dados para poder começar a acontecer aquilo que eu já há muito tempo venho a dizer, que é, eu acredito profundamente que os países mediterrâneos podem vir a ser os próximos líderes da União Europeia, por vários motivos, desde a transição energética, nós vamos ter aqui uma grande bolsa económica e financeira que vem do turismo, quer dizer, ninguém sai de casa para ir visitar a Suécia, mas a malta sai de casa para vir visitar os coliseus em Itália, os mosteiros jerónimos em Portugal, as praias do Algarve, as grandes Sevilhas e etc. Portanto, eu acho que é isto também que nós daqui podemos retirar, não é? Que França não só está este frangalho, sem dúvida. Eu aqui concordo com a Catarina. Eu acho que aqui há efetivamente um ónus em que o centro-direita agora, centro-direita, que não o é o caso, mas Le Pen fica aqui um bocadinho com este ónus de ok, então o que é que vão ser aqui os próximos passos? E abre aqui a hipótese a que Macron possa reinventar-se do lado do centro-esquerda e procurar aí algum tipo de acordos que até agora não foi por aí que ele quis ir. Mas cá está, eu acho que neste panorama europeu e internacional
a instabilidade do eixo franco-germânico e a falta de liderança forte por parte do UK, ou de Inglaterra neste caso, vai trazer aqui uma grande ameaça a este quadro já em si pouco unido, que é a União Europeia, não é? E quando estamos com um conflito armado na Ucrânia, estamos com novos países a quererem entrar, estamos aqui com outros sistemas também que se levantam, e pronto, queria só deixar uma última nota. Para terminar. O Goldman Sachs veio só rever o crescimento francês para 0,7%. Isto significa que, à semelhança da Alemanha, a França e a Alemanha poderão ser as piores economias europeias. Portanto, volto ao comentário da Catarina. Adoro que 10 anos depois da Troika, pode ser que nós, os pigs, como a malta nos chamava, não é? Que os porcos venham efetivamente mostrar como carne de porco pode vir a ser a salvação nos próximos anos. Obrigado. Muito rápido, Gonçalo. São Joana fica sem tempo. A França, neste momento, tem um déficit à volta de 6% do PIB. Para compararmos com Portugal... 6%? Não, 106, é não? Não, 6% do PIB. 6% do PIB. Portanto, a França neste momento tem um déficit à volta dos 6% do PIB. A última vez, ou as últimas vezes que Portugal teve um déficit à volta dos 6% do PIB, foram com as duas piores coisas que Portugal teve no século XXI. Foi o Covid e o Sócrates. Portanto, eu queria só dizer que, para ver se consigo andar um bocadinho, tem quanto tempo? Vai. Não sei se o Covid foi assim tão mal quanto os 2 minutos. 2 minutos. Então, aquilo que eu queria dizer aqui nos meus 2 minutos é que concordo com aquilo que a Catarina disse, sobretudo. Acho extraordinário como é que não houve aqui uma crítica especial à esquerda, no caso francês, porque também acho que, concordo sobretudo num ponto que a Catarina disse e vou elencar aqui no que vou falar do caso dos bombeiros, que é a ideia de instigar o ódio na população, instigar o ódio nas pessoas para dividir as pessoas e para que as pessoas passem a votar pelo ódio e não por um sentido democrático ou por um sentido de recuperar ou reintegrar uma sociedade. E eu acho que é isso que Le Pen está a fazer, foi isso que aconteceu em França, e acho que a extrema-esquerda também não teve especialmente bem no sentido em que se deixou ir pela história, portanto acho que, porque a moção de censura parte deles, e acho que eu percebo que não podem concordar com uma coisa que é tão distante deles próprios, mas... estamos aqui nesta situação agora. Portanto, acho que nesta situação, quando uma força de extrema-direita está a tentar instigar o ódio, eu acho que do outro lado tem que haver uma especial governação por pinças, ou neste caso, parlamentarismo por pinças. No que diz respeito a Portugal, e ainda bem que fizeste as comparações que fizeste, Catarina, relativamente a André Ventura e Le Pen, porque aquilo que tem estado a acontecer em Portugal é exatamente isto, não é? Tivemos na terça-feira uma manifestação dos bombeiros, uma manifestação que não é uma manifestação, portanto foi um movimento inorgânico. Que não foi avisada sequer, portanto não estava sequer legal, não houve um aviso prévio da manifestação, e aquilo que eu queria dizer só é que parece que foram só os bombeiros, não é? Parece que se reuniram uma data de homens que trabalham nos bombeiros chapadores e foram para ali todos, mas se nós formos analisar os comentários de alguns deputados do Chega nas redes sociais, e sabemos que este movimento inorgânico começa nas redes sociais, já o Chega tinha feito o mesmo que os polícias, agora faz o mesmo que os bombeiros. E aquilo que eu queria só dizer, assim, muito rapidamente, é que eu não sei se vocês se lembram do início da carreira mediática da André Ventura, mas foi a comentar jogos de futebol na CMTV. E este é aquele homem que tanto apregoa que algumas pessoas deviam regressar para a sua terra. Eu acho que pela primeira vez eu concordo com ele. Eu acho que ele devia realmente regressar para a sua terra, para o comentário de futebol e largar a política. Porque se olharmos para os últimos dias, e portanto desde sexta-feira, percebemos claramente a influência que André Ventura tem tido na cultura política. Na terça-feira tivemos tarjas. Na terça tivemos petardos, tochas e pessoas de bataclava na cara para não serem reconhecidas. Quer dizer, não vale a pena falarmos dos no-name, da Juveléu ou dos Super Dragões, não é? Porque o André Ventura está a transformar as classes trabalhadoras de segurança e de proteção, como os polícias e os bombeiros, em claques de futebol. E, portanto, eu propunha começarmos de uma vez por todas a acabar com a impunidade no futebol. Pode ser que isso comece a passar uma mensagem ao líder do Chega, porque claramente ele acha que na política funciona da mesma forma que no futebol. O jogo para, como as negociações dos bombeiros pararam, e depois recomeçam e não há consequências para ninguém. E o verdadeiro autor do desacato, que neste caso André Ventura, vai para o café dizer aos amigos: fui eu que comecei aquilo. Portanto, o pior disto tudo é que os governos agem como os presidentes dos clubes. Eles fingem que não veem nada e que está tudo bem porque têm medo do líder da claque. Aliás, e agora mesmo para fechar, o primeiro-ministro, que tanto veio dizer e convocar uma conferência de imprensa por causa da sensação de insegurança e das sucessivas operações no Martim Muniz por causa de uma sensação de insegurança que os dados contrariam, porque a criminalidade não está a aumentar, este primeiro-ministro, que tanto se preocupa com a sensação de insegurança, desta vez ficou em silêncio e não disse absolutamente nada.
Passando agora às recomendações, vou pedir à Catarina, ao Bernardo, à Joana e ao Gonçalo para fazerem a sua sugestão da semana. Bernardo, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, Vasco, para quem não sabe, eu adoro a cultura japonesa desde que sou miúdo e há um livro que gosto muito que é o Bushido, A Alma de Samurai, e é um livro que eu queria aqui sugerir. É um livro muito giro para aqueles que, como eu, gostam do Japão. Hoje em dia o Japão é capaz de ser dos destinos turísticos com maior visibilidade neste momento. Portanto, quem quiser saber um bocadinho mais sobre o que é que era este espírito samurai, o que é que foi esta cultura e como é que ela efetivamente influenciou a história do Japão, Bushido, é assim que se chama o livro, é muito interessante. Muito obrigado. Catarina? Eu vou recomendar um filme que é capaz de ser um dos filmes do ano. Capaz não, é um dos filmes do ano que se chama A Nora. A Nora? Não conheces? Não. Ainda está nos cinemas e ganhou a Palma de Ouro e vale muito a pena ver. Muito bem, obrigado, Catarina. Joana? Eu vou recomendar aqui à boleia daquilo que anda-se a viver esta semana no Spotify, não é? mundo todo. No rap de Spotify 2024. E porque tivemos aqui a partilhar o nosso rap no WhatsApp e todos temos... E agradecer também que tivemos várias pessoas a partilhar que o nosso podcast era dos mais ouvidos. Eu queria dizer isso, eu queria aproveitar isto para agradecer, porque para mim foi muito impactante ver que as pessoas realmente nos ouvem e nós estamos nos tops delas e foi muito, muito interessante ver isso. E depois dizer também ao Gonçalo, se ele quiser partilhar, porque o Gonçalo de todos nós é o que tem o rap mais surpreendente, curioso, digamos. Sim, sem julgamento nenhum. Claro. E queria, portanto, no meu rap eu tive 3 artistas que eu vi muito, que foi o Sérgio Godinho, Zeca Afonso e José Mário Branco, claro, não é? No meu não é nada surpreendente. E o Grândola estava lá? Não, com música mais ouvida. A Grândola estava lá. Mas a minha música mais ouvida do ano foi Inquietação, de José Mário Branco. A ouvi 92 vezes. E, portanto, eu queria falar para quem também gosta de Sérgio Godinho, vai haver um concerto no dia 29 de janeiro no Teatro Maria Matos. É um concerto-conversa e chama-se Conta-me uma Canção. Portanto, quem gostar muito de Sérgio Godinho e quem também não tiver assim de interesse, eu ainda estou na esperança de ver o Gonçalo ir comigo a este concerto. Eu acho que vou conseguir arrastá-lo. Muito bem, obrigado, Joana. Gonçalo, para terminar? Bom, eu antes de ir a um concerto de Sérgio Godinho com a Joana, parece que vou ter que ir a um concerto da Taylor Swift. Porque foi a minha artista mais ouvida do Spotify em 2024. Alerta CMTV. Portanto, Gonçalo Sousa é uma adolescente. Alerta CM. Não, e repara que eu há 3 semanas recomendei One Direction. É verdade. Portanto, estou no registro muito bom. Portanto, vou recomendar Gosto mais do teu registro musical do teu registro político. Os extremos tocam-se, no meu caso, o registro político e o registro musical. Muito bem, muito Gonçalo obrigado. afetado por wokeismo máximo. Muito bem, obrigado a todos. Bernardo, agora voltamos a ti. Vocês querem comentar aqui o perdão de Joe Biden ao filho, que deu muita polémica. Quero saber as vossas opiniões. Sim, portanto, para quem não sabe, Joe Biden, sim, lembrem-se, é aquele senhor de terceira idade que ainda calha de ser o presidente em funções dos Estados Unidos da América. Então ele veio agora usar do seu poder político para perdoar o filho dele, Hunter Biden, dos crimes de que ele é agora perseguido, como lá a coisa é colocada. Crimes estes que são, entre outra coisa, crimes federais, portanto são crimes de elevada importância. Entre eles contam-se crimes da ordem fiscal e posse de arma. Portanto, estamos a falar de uma pessoa deste nível, eu não conheço, não faço ideia. Estive também a ver pelo Twitter, pelo menos ao longo desta semana. O Twitter é naturalmente muito influenciado pela cultura americana. E houve lá muitos comentários de muita gente em como não se conseguia perceber como é que o Hunter inclusive já tinha um processo tão grande e com tantas fotografias e tudo mais, e portanto supostamente o processo do Hunter andou durante a semana nas redes sociais, no Twitter, a ser lá partilhado, e efetivamente tem lá de tudo, desde supostos crimes sexuais, crimes de envolvimento com drogas, posse de arma, 30 por uma linha. E aquilo que eu acho que é aqui importante se retirar de Biden é que, primeiro, dizer que Biden é a pessoa que já tinha vindo dizer publicamente que nunca usaria o seu cargo e o seu poder político para intervir em algo de matéria familiar. Por isso é que causa também grande Exatamente, surpresa, isso é que logo à partida causou grande surpresa. Porque Biden, independentemente de tudo, é um homem que sai do cargo de presidente dos Estados Unidos
Primeiro, como um presidente muito eficaz, e eu acho que a história ainda vai ter que o colocar no seu devido lugar, porque ele é capaz de sair ao nível de um Lyndon Johnson e de ter sido dos presidentes mais eficazes dos últimos anos à frente dos Estados Unidos. Neste momento ninguém diria isso, eu acho, Bernardo. Pois, mas ele foi muito eficaz em matéria de burocracia, back-office, trabalho de avançar determinadas matérias. Se quiseres eu depois posso trazer isto com maior profundidade, mas ele foi uma pessoa muito eficaz em termos de materialização de várias coisas. E depois também é uma pessoa que, aos olhos da maioria, Biden é um homem muito íntegro em termos de valores e princípios. E, portanto, ele vir a abusar, aos olhos de muitos, do seu poder neste sentido, faz um bocadinho lembrar o nosso caso cá com Marcelo Rebelo de Sousa, por causa das gêmeas, eram gêmeas as miúdas. Sim. Pronto, portanto, em relação ao filho dele, não é? Exatamente, ou então relativamente ao filho dele, exatamente também. Pronto, e eu só queria deixar aqui duas últimas notas, que é isto naturalmente está a levantar questões em termos de erosão dos direitos institucionais, não é? Portanto, este abuso de poder, naturalmente. Para que a malta também tenha noção, só há precedente de algo desta ordem ter sido alguma vez feita na altura por Gerald Ford, se não estou em erro, que foi presidente a seguir a Richard Nixon, quando ele também o veio na altura perdoar. E inclusive também, para quem não tem noção, este perdão não é só sobre o perdão de crimes em que o filho tenha estado envolvido no passado recente, mas que também o protege relativamente a crimes a futuro, também para supostamente o proteger de uma perseguição de Trump. Portanto, sim, eu acho que isto é um bocadinho abuso de poder. E pronto, e agora deixo também para os outros darem sua Catarina, opinião. o legado de Biden ficou manchado? Ficou manchado, claramente. Portanto, o Biden, há aquele filme A Escolha de Sofia, isto podia ser a escolha de Biden, se quer ser um político, se quer ser um homem, e de facto ele, como homem, é um pai que perdeu 2 filhos. Pois, E isso, eu imagino que isso tenha tido muito peso na sua decisão. Mas obviamente que, tal como o Bernardo disse, ele é presidente em funções dos Estados Unidos da América e fez expressamente aquilo que ele diria, aquilo que ele disse que não faria, que foi usar este perdão para o seu filho. E portanto, isto mancha não só o seu legado, mas também cria aqui uma dificuldade para os democratas. Com que legitimidade é que os democratas vão criticar Trump quando ele vier perdoar as pessoas que invadiram o Capitólio a 6 de janeiro? Era isso que eu ia perguntar, sim. Quer dizer, a mancha de Biden alastra-se a todo o Partido Democrata. Mas depois existe também aqui uma mensagem entre linhas que me preocupa ainda mais. Tal como tu disseste, Biden é conhecido por ser muito íntegro e foi assim na sua carreira toda. E, portanto, se ele faz isto, sabendo que isto é errado, que passa a mensagem errada, que viola os princípios que proclama e pelos quais sempre se guiou, e vem expressamente contra uma promessa que fez ao povo americano, quando ele vem fazer isto, é uma derrota enorme para quem ainda tem esperança de que os valores e os princípios valham alguma coisa neste nosso mundo atual. E, portanto, significa que já nem Biden acredita que vale a pena ser íntegro até ao fim, e portanto, em última instância, é um bocadinho uma desacreditação da força da democracia e dos valores. Sim, em última análise, eu diria que isto é aquele típico populismo, não é? De que para os ricos e os poderosos nunca nada lhes acontece. E aqui aparentemente quase que parece que é mesmo isso. Joana? E posso dizer uma coisa, porque eu acho que estamos a esquecer de um facto que eu acho que transforma um bocadinho a conversa, e eu sei que às vezes é difícil encontrarmos notícias e perdemos-nos no meio dos mídias, mas não nos podemos esquecer que em 2019 ainda Trump era presidente dos Estados Unidos da América e pressionou 8 vezes Zelensky para abrir uma investigação ao filho de Joe Biden, que tinha empresas na Ucrânia, como forma de tentar fragilizar a imagem de Joe Biden, que já tinha anunciado que se ia candidatar nas presidenciais do ano seguinte. E, portanto, não estou aqui a defender, ou seja, eu acho que as coisas não são tão preto e branco. Eu acho é que e Biden está mal a partir do início em que diz aos americanos uma coisa e agora faz outra, mas não é só Biden, de repente está tudo acima da lei e, portanto, quem tem dinheiro... Eu acho que não é isso, porque reparem, Trump quando Trump faz esta pressão na Zelensky em 2019, a pressão foi feita, ou seja, o que o Trump disse a Zelensky foi abre uma investigação, em palavras curtas e grossas, até porque não há TT em português, mas abre uma investigação para investigar o filho de Joe Biden, de maneira a tentar fragilizar o seu candidato político, ou então eu não te transfiro 250 milhões de dólares, que é o equivalente a 226 milhões de euros, em armamento, porque na altura, e portanto, apesar da guerra da Ucrânia ter começado posterior a esta data, já existiam uma série de conflitos, e portanto nós tivemos a Crimeia muitos anos antes, e já existiam conflitos armados, ou um conflito com a Rússia, ainda não tinha explodido a guerra, mas, portanto,
o Trump tentou aliciar Zelensky com armas, que é a segurança daquele país. Portanto, aliás, Trump na altura esteve em cima da mesa ser acusado de tentar fazer uma manipulação política. E portanto, isto foi um escândalo na altura. Só que, como é óbvio, já foi em 2019, já passaram 5 anos, as pessoas esquecem-se. E, portanto, enquanto pai, Joe Biden sabe que vai deixar um cargo e sabe que vai entrar um presidente que, quer dizer... Ia desfazer o filho dele. Ia desfazer o filho dele completamente. E, portanto, aliás, na altura tentou-se fazer a investigação e Trump tentou mover uma investigação contra o filho de Biden, e aquilo que encontraram, e aqui discordo um bocadinho de ti, Bernardo, foi, ok, um crime fiscal, sim, e porte de arma, ok, mas é isso? Ou seja, isso é um crime assim tão... Para a América, porte de arma? Não tens que discordar de mim. Na América eu estou a dizer, é um crime aquilo federal, que ok, esteve a mas... ser passado no Twitter em si, portanto, ao final do Sim, dia, eu não sou mas é um ninguém crime. para estar a julgar. Ou seja, eles tentaram procurar a vida deste homem, tentar escrutinar a vida deste homem para ver se conseguiam atacar Biden através deste homem. A única coisa que encontraram foi porte de arma e fuga ao fisco. Ok, Joana, é mau e é um crime na exato, mesma. não é nenhum santo, Claro não é? que sim, é um crime na mesma. Mas a questão é, não vamos agora também fazer passar de que este homem é um assassino ou qualquer coisa do género Ninguém e que de está a repente estamos a dizer perdoar uma coisa deste Portanto, a género. Joana, ao final do dia, o que ela está a dizer é que tem pena que não tenha o pai dela num grande cargo não que é a isso que eu estou a possa de dizer. algum modo Não, promover no elevador social. Não, porque repara, eu sou a favor dos elevadores sociais, mas não através das cunhas. O que eu estou a dizer é que enquanto pai, e não sei até que ponto é que algum de nós, os 5, não se consegue tentar pelo menos empaticamente colocar no lugar de Biden, que é Claro, ele até que perdeu ponto 2 é que filhos. um pai que sabe que o filho dele vai ser o Não, mas principal repara, alvo de Donald Trump daqui para a não frente. vamos fazer exercício de empatia, senão eu quase que tenho pena do Putin, que coitado vai ficar sem que os oligarcas não o é isso, suportem mas se ele perder a repara, guerra, não o é? Trump já fez isto antes. Achas que ele não vai fazer muito pior agora? Certo, está bem, de todo modo, não deixa de ser alvo de crítica e ou análise à atitude Claro, do Biden. e eu não é? também critico a atitude de Biden, é o que eu estou a dizer. Eu critico a atitude de Biden simplesmente porque ele disse que nunca faria e agora faz. Acho que é completamente diferente do que perdoar um ato que foi feito pelo próprio, como o caso do Capitólio, que foi feito pelo Trump, foi instigado pelo Trump. Portanto, agora o Trump indultar isto era só uma grande piada de mau gosto. Mas acho que sim, é criticável, é condenável, é muito condenável aquilo que Biden fez, mas acho que falarmos disso e ignorarmos completamente aquilo que aconteceu em 2019 e aquilo que Trump é capaz de fazer e aquilo que Trump já tentou fazer ao filho dele, a troco de 250 milhões de dólares de armas para a Ucrânia, bom, quer dizer, acho que... Gonçalo, surpreendido? Não. Estavas à espera. Zero. Não. Por várias razões. Embora, neste momento, há um senhor que está a dar voltas no caixão, Que é se quem? chama Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, que é o criador do Estado de Direito, em termos conceptuais. Ora, a partir do momento em que o Presidente da República Americana perdoa ao filho e indulta-o, comparativamente a qualquer outro cidadão que estaria atrás das grades pelos crimes que cometeu, o Estado de Direito não existe. Não é? E os Estados Unidos não são uma democracia. Aliás, as democracias ocidentais neste momento não são propriamente democracias em si. Por mais desenvolvidas que o The Economist venha dizer que elas sejam, as democracias neste momento no Ocidente são oligarquias com alguma separação de poderes e mesmo assim, em alguns casos, como existe agora nos Estados Unidos, fica difícil politologicamente acreditar nisso. Agora, ao lado empático da questão do pai, porque o Biden perdeu a ex-mulher, não foi só os filhos. Sim. Sim, Perdeu a eu ex-mulher e a filha, não era? A Ashley, qualquer coisa, acho que era assim o nome dela. Foi num acidente. Carro, Perdeu sim. a ex-mulher e perdeu a filha. Perdeu o outro filho por cancro no cérebro, se não estou em erro. Sim. E eu colocando na posição dele, se eu fosse pai, é complicado, não é? Agora, há o outro lado, que as pessoas não votam no Biden. Por ser pai Por ser do pai. Hunter, sim. Nós, a partir do momento em que vivemos em sociedades modernas, há vários tipos de legitimidade do poder. Nós temos 3 grandes tipos de legitimidade. A tradicional, do pai para filho, isso em monarquias absolutistas ou monarquias mais tradicionais existia, em que o poder passa do pai para filho. Sim. Legitimidade carismática, muitas vezes dos ditadores do século XX, etc., ou dos populistas nos dias de hoje. E temos a legitimidade legal ou racional através do poder da lei ou das eleições nos tempos modernos. E as pessoas dão legitimidade às pessoas não pela via tradicional de pai para filho, hoje em dia dão pela via legal ou racional por eleições. Mas achas, Gonçalo, Portanto, deixa-me só sim. terminar. Portanto, a partir daí, o que o Biden fez, claramente, do ponto de vista legal e racional, é péssimo. Sim. Justifica aquilo que eu digo de que as democracias hoje em dia não existem na sua conceptualização máxima, são apenas oligarquias com alguma separação de poder, porque as elites, no final do dia, vão sempre reinar. E os Estados Unidos são o apogeu disso tudo. A conceptualização correta da democracia americana com isto, neste momento, não é uma democracia, é um modelo de elitismo competitivo, é uma ditadura eleita em que as elites à esquerda ou à direita competem entre si para ver qual delas é que tem mais poder.
é o exemplo perfeito. E eu até acho, e eu concordo, não é? Porque os January Sixers, não é? Os invasores do Capitólio, agora que legitimidade é que os democratas vão ter para criticar o Trump quando ele os perdoar? Se bem que eu até acho que o Trump começou. Se bem que eu até acho que o Trump podia fazer uma coisa engraçada e era gira. Que era, após isto, se o Hunter Biden não tivesse sido perdoado pelo Biden, o Trump, quando tomasse poder, perdoava os invasores do Capitólio e perdoava o filho do Biden. Porque isso, estrategicamente falando, em termos políticos, era um cheque-mate à esquerda brutal. Ele não queria fazer isso. Eu quero só dizer uma coisa. Eu também acho que era muito complicado de fazer, não é? Não digo nunca digas nunca. O Trump não tem bom senso. Mas eu acho que se ele fizesse isso, se o Trump fizesse isso, era uma jogada de mestria e estratégia política que até o António Costa lhe dizia, pá, fogo ao Trump. Tiveste bem. Nem eu sou tão estratégico. Joana, eu queria só dizer uma pergunta. coisa, que é, primeiro, eu sou contra a figura do indulto como existe nos Estados Unidos da América, e acho que concordo na questão do Estado de Direito Democrático, acho que aquela figura. Depois, 2 pontos. Primeiro, o Trump não se pode indultar ele próprio. E no caso do invasão ao Capitólio... Era os invasores. Mas está bem, pronto, mas nós sabemos que a invasão ao Capitólio começa com Trump, portanto, e com o Trump a falar para as pessoas. E depois, a segunda coisa é, tu disseste uma coisa muito interessante aí, que é, as pessoas não votam em Joe Biden por ele ser pai, mas também ninguém votou no filho dele para ser o filho de Joe Biden. É que de repente temos aqui um ser humano que está arrastado para ser o inimigo de um homem que tem um país inteiro. Joana, não vamos ter pena do Hunter Biden. Joana, tu estavas mesmo bem como líder de campanha da Kamala Harris. Não era. Venham os direitos humanos todos e tudo o resto que se lixe. Mas Bernardo, agora imagina que eu o teu pai... O Biden deu aqui um pontapé no que se lixe para isto tudo. Tenho 80 e tal anos, estou meio senil, sou pai, vou proteger, está feito. Imagina que o teu pai agora era presidente dos Estados Unidos da América e tu tinhas o outro presidente todo, um partido inteiro, uma ala inteira dos Estados Unidos da América contra ti. Como é que tu achas justo? Eu não estou... Novamente. Não sei, repara, atores diferentes ao longo da história encontraram mecanismos diferentes. Se olhares a Hitler, que era pai, eles suicidaram-se todos, portanto também pode ser uma opção. Eu não acho. Isto é só mais um instituto primário num sistema de justiça criminal primário. Eu acho que o instituto é que está errado e também não acho que Biden devesse ter feito uso dele. Agora, acho que manchar a imagem toda de Biden e ignorar completamente a figura de Trump e o que é que ele é capaz, acho que também não é muito justo. Temos que fechar. Intelectualmente. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Doria e Bernardo Faro. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.